Om Jnanatimirandasya Jnananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramandobhishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Grupanugacharya Paryam Rupa Manjari Prishtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarvyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Smirahasari Murali Manohara Radhikara Shikamama Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Ramo Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatam Shri Guru Pada Padma Nitya Pravishta Om Vishnupada Paramhamsa Parivrajaka Acharya Ashtotra Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também ao meu mais adorado Shiksha Sannyasa Guru Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Acharya Ashtottara Sata Srimad Shila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj, que é o autor deste livro, meus amados mestres, e a todo Sri Rupanu Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui mais uma vez para dar sequência à leitura do livro Meus Amados Mestres, tradução simultânea feita, e hoje nós vamos ler sobre Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. O primeiro artigo é um serviço sem paralelos prestado a Brihat Mridanga de Srila Prabhupada. Em 1922, com a idade de 24 anos, Srila Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj, que na época se chamava Sri Pranavananda Brahmachari, aceitou completamente o abrigo dos pés de lótus de Srila Prabhupada, no mais auspicioso dia do Krishna Janmastami. Naquele dia, ele aceitou ambos, Harinama e Diksha, e passou então a se ocupar exclusivamente no serviço da mata. Anteriormente, ele havia sido um estudante de ciências que mais tarde mudou para artes. Após finalizar o ensino médio, e receber o certificado da escola indiana, ele foi então estudar artes na universidade e conseguiu o seu diploma de bacharel em artes. Sabendo que Pranavananda Brahmachari era muito educado, ou muito instruído, Srila Prabhupada então o chamou para próximo de si e disse: desejo que você publique diariamente
um jornal espiritual intitulado Dainika Nadia Prakash. E eu quero que você seja o editor deste jornal. Shri Pranavananda Brahmachari então perguntou a Srila Prabhupada: qual é, então, os deveres de um editor? Srila Prabhupada respondeu: quando você começar o seu serviço, publicando os jornais, você automaticamente entenderá o que precisa ser feito. Quando um devoto aceita a responsabilidade de render algum serviço com a intenção de satisfazer a Sri Hari, Guru e Vaishnavas, então eles mesmos revelam todo o conhecimento necessário para este devoto e os investe com a competência necessária para que eles possam executar aquele serviço apropriadamente. Não há nenhuma necessidade de algum conselho externo ou instruir este devoto naquilo que precisa ser feito. Assim então falou Srila Prabhupada. Então, sob a edição, ou editorial de Pranavananda Brahmachari, Dainika Nadia Prakasha preservou e também propagou os ensinamentos de Srila Prabhupada. E quando isso foi distribuído entre as massas, quando o jornal foi distribuído para as massas, ele iluminou o mundo inteiro com a sua excelência espiritual e literária. Eruditos contemporâneos ficaram impressionados como alguém que estava publicando um jornal espiritual diariamente. Eu ouvi o seguinte episódio narrado das bocas de lótus de Srila Puri Goswami Maharaj. Certa vez, enquanto conversava com Srila Prabhupada na Sri Gaudiya Mata, em Bagh Bazar, em Calcutá, Sri Madan Mohan Malaviya, o fundador do mundialmente famoso, da mundialmente famosa universidade chamada Banaras Hindu, em Varanasi, Uttar Pradesh, com muito espanto, perguntou a ele: por quanto tempo você acha que será capaz de manter essa publicação diária do Dainika Nadia Prakash? De onde você vai conseguir um número tão grande de artigos espirituais que são necessários para manter essas impressões diárias? Srila Prabhupada respondeu: a sua surpresa, na verdade, é menor em comparação do que a surpresa que eu tenho ao ouvir isso de você. Uma pessoa que é considerada como um dos maiores eruditos da Índia está me dizendo que se preocupa com esse tipo de coisa. Esta criação material é um mero reflexo de 1/4 da criação transcendental, ou seja, do mundo transcendental. Tá? Então, o Srila Prabhupada continuou. Por toda a parte do planeta, inúmeros jornais são publicados diariamente em diferentes línguas. E este planeta Terra é apenas uma parte dos 14 diferentes outros sistemas planetários que existem, que pertencem a uma das inúmeras Brahmandas, ou inúmeros universos nesta criação material. Apesar desses artigos serem mundanos,
né, essas notícias mundanas desses jornais, ainda assim todos pensam que todos sentem, né, que são notícias novas, né? Portanto, por que você ficaria surpreso com uma publicação diária de um jornal como o Dainik Anadia Prakasha, cujo foco está no mundo espiritual transcendental? Na verdade, nós temos suficiente material transcendental sobre o mundo espiritual para publicar inúmeros jornais diariamente por toda a eternidade. Então, Srila Prabhupada, ele, com a maior naturalidade, disse: você acha que existem poucas informações sobre o mundo transcendental? Se no mundo material você encontra, imagina no mundo transcendental, que é 3 vezes maior, né, do que o universo material. Então, assim, por aproximadamente 75 anos de sua vida, desde que Srila Prabhupada ainda estava presente fisicamente, né, até muito depois da sua partida, Srila Puri Goswami Maharaj experimentou, né, uma bem-aventurança interna muito grande através da sua persistente e entusiástica serviço, né, à Brihad Mridanga de Srila Prabhupada com as suas publicações. O Brihad Mridanga, para quem não sabe, é o nome que Srila Prabhupada deu para a publicação de livros, né, de jornais, da literatura de modo geral. Porque a Mridanga, ela é aquele tambor que ajuda e acompanha o cantar dos santos nomes, né, faz um barulho bem alto, ela ajuda a propagar os santos nomes, né, mas ainda assim ela pode ser ouvida só de perto, né? Se você se afasta um pouco, você já não consegue ouvir, o alcance dela é muito pouco. Então ele disse que os livros se espalham por toda parte e ali permanecem presentes. Então eles são uma Brihad Mridanga, eles são uma Mridanga imensa, né? Eles são uma grande Mridanga, né, que conseguem espalhar a mensagem de maneira bem mais efetiva. Então, continuando. Eu pessoalmente testemunhei como ele se ocupava nos serviços da publicação, mesmo em idade avançada. Nos seus últimos anos de vida, com as suas costas curvadas, né, ele era incapaz de se sentar, né, reto. E também não conseguia escrever durante longos períodos. Então ele utilizava uma tábua, né, de madeira para dar suporte às suas costas e continuar escrevendo. Embora suas mãos tremessem, né, devido ao efeito da velhice, e sua caligrafia, que anteriormente era muito bonita, né, aos poucos se tornou, né, cada vez mais ilegível. Mas ainda assim ele nunca deixou de escrever. Apesar da sua idade avançada, ele nunca descontinuou o serviço a Brihad Mridanga, porque o próprio Srila Prabhupada pessoalmente o instruiu a manter esse serviço. O serviço incansável de Srila Puri Goswami Maharaj beneficiou imensamente todo e qualquer devoto que pertence a Saraswata Gaudiya Vaishnava. Durante o tempo de Srila Prabhupada, quando Srila Prabhupada estava fisicamente presente neste mundo, Srila Puri Maharaj então servia, né, como o editor da Dainik Anadia Prakasha.
escreveu muitos artigos para também uma revista semanal chamada Gaudiya Magazine, né? E também executou vários serviços para diferentes outras publicações e diferentes livros, como o Srimad Bhagavatam, né? Com o comentário de Srila Prabhupada, e também um outro adendo chamado Kathasar, né? E após o desaparecimento de Srila Prabhupada, ele se tornou o editor também dessa revista semanal chamada Gaudiya. E mais tarde, Sri Chaitanya Vani, que foi fundada pelo meu Gurudeva. Então, Srila Bhakti Puri Goswami Maharaj praticamente passou a vida inteira, né, trabalhando na parte da publicação. Um jornal diário, duas revistas semanais, né, a certo ponto, e diversos livros e artigos, enfim. Um trabalho incansável, né, diariamente. Além disso, ele mesmo escreveu diversos artigos para diferentes outras revistas, né, e ele também editou e publicou muitos outros livros, né, de sua própria autoria. O serviço, né, para a publicação de Srila Puri Goswami Maharaj apresentou Então, o serviço de Srila Puri Maharaj à publicação ofereceu a todos os seguidores de Srila Prabhupada uma oportunidade de alcançar o mais elevado benefício espiritual. Por isso, a Sri Sarasvata Gaudiya Vaishnava, todos os Sarasvata Gaudiya Vaishnavas ficaram eternamente em dívida, né, e também eternamente gratos a ele. Seja Srila Puri Maharaj reconhecido ou não pela comunidade em geral, todos as diferentes filiais da Gaudiya Mata, né, que surgiram depois do desaparecimento de Srila Prabhupada, bem como aquelas que ainda viriam a ser criadas no futuro, mantêm laços, né, muito fortes e inquebrantáveis, direta ou indiretamente, com as palavras transcendentais ali expostas nas contribuições literárias de Srila Bhakti Puri Goswami Maharaj. Nenhuma pessoa, né, virtuosa poderá jamais negar este fato. Próximo artigo. Dependência completa em Bhagavan. Os diferentes problemas que surgiram dentro da Gaudiya Mata, seguidos do desaparecimento de Srila Prabhupada, inspiraram Srila Bhakti Puri Goswami Maharaj e seu irmão espiritual, Sri Ananda Lilamaya Prabhu, a se mudarem para um local às margens do rio Ganges, em Kalna, né, uma pequena cidade, né, distrito de Bardhaman, no distrito de Bardhaman. Kalna foi abençoada, né, ou santificada pela poeira dos pés de Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda Prabhu durante a visita deles àquele local. Durante uma das suas pregações na Inglaterra, Sri Srimad Bhakti Hridaya Bona Goswami Maharaj
se encontrou com o rei de Bardhaman. Em 1959, seguindo a recomendação de Srila Vana Goswami Maharaj, o rei doou um antigo templo de Ananta Vasudeva, que ficava em Kalna, para Srila Puri Goswami Maharaj. Naquela época, Srila Puri Goswami Maharaj ele estava servindo pessoalmente as deidades de Radha Gopinatha por um tempo já consideravelmente longo. Então, honrando o pedido do rei, ele então começou a servir ambos, Ananta Vasudeva e Sri Radha Gopinatha, com grande amor e afeição. Então, existe esse templo em Kalna, de Ananta Vasudeva, que é um templo bem antigo. Então, foi doado pelo rei para Srila Puri Maharaj, para que ele pudesse ali residir, né, e servir as suas deidades muito bem. A adoração das deidades, executada por personalidades liberadas, né, por exemplo, a adoração de Shri Gopala por Shri Madhavendra Puri Pada, de Govinda Deva por Rupa Goswami Pada, de Madana Mohana por Sanatana Goswami Pada, de Radha Vinoda por Lokanatha Dasa Goswami, né, Giriraj Shila por Raghunatha Dasa Goswami, Radha Ramana por Shila Gopala Bhatta Goswami, Shri Vrindavana Chandra por Shila Kaviraja Goswami, o próprio Shriman Mahaprabhu, a deidade de Mahaprabhu, por Narottama Das Thakur, né? Shama Sundara por Shamananda Prabhu, Radha Gokulananda por Vishwanath Chakravarti Thakur, Radha Vijaya por Baladeva Vidyabhushan Prabhu e muitas outras deidades servidas por acharyas mais recentes. Tá? Não é a mesma forma de adoração executada por almas condicionadas. A diferença entre elas é como a diferença entre céu e inferno. Então aqui, Srila Bharati Maharaj ele, diz que uma pessoa comum, um devoto comum, né, quando ele adora as deidades, isso tem um valor. Agora, quando uma alma liberada adora as deidades, isso tem um outro valor, né? Personalidades liberadas são capazes de compreender, né, a não diferença transcendental entre as três formas de Bhagavan, que são os seus nomes, o seu nome, né, a sua deidade e a sua forma intrínseca, Swarupa. Portanto, eles são capazes de servir, né, a Bhagavan com o humor apropriado. Mas as almas condicionadas, carecendo de tal realização transcendental, devem seguir, né, devem se sujeitar às regras e regulações prescritas, né, enquanto estão adorando as deidades. Srila Puri Goswami Maharaj era completamente renunciado, né, foi completamente renunciado durante toda a sua vida. Ele sempre considerou servir, né, a publicação de Srila Prabhupada, que foi um serviço que o próprio Prabhupada pediu para ele, como sendo a sua prioridade. Quando uma oportunidade surgiu para que ele pudesse fazer outro serviço, ele então fazia com grande sinceridade. Mas ele jamais desenvolveu tal apego, né, por esses outros serviços, da mesma forma que ele tinha ao servir a publicação de Srila Prabhupada. Puri Goswami Maharaj nunca direcionou uma fração da sua energia na direção de coletar dinheiro, né, atrair seguidores, semear reconhecimento ou adquirir
terras, ele sempre dizia: uma pessoa é liderada por aquilo para o qual ele investe a sua energia. Como parte da sua adoração diária, Srila Puri Goswami Maharaj costumava banhar as deidades em água que ele mesmo trazia do rio Ganges, que estava ali próximo, oferecia alimento e fazia o arati. Quando ele ia quando ele ia mendigar, né, na região, Sri Ananda Lila Maya Prabhu então servia as deidades, né, e vice-versa. Quando Ananda Lila Maya Prabhu ia mendigar, então Srila Puri Maharaj ele servia as deidades. Certa vez Guru Maharaj me enviou uma carta quando eu estava em Calcutá. Ele escreveu: para celebrar o aparecimento de Narottam Das Thakur, Srila Puri Maharaj está organizando um festival lá no templo de Ananta Vasudeva em Kalna, né, durante o Maghi Purnima, que é a lua cheia de janeiro e fevereiro, que é o dia do aparecimento de Narottam Das Thakur. Seria muito bom se você fosse lá ajudá-lo. Eu também pedi para que Shri Krishna Keshava Prabhu, Shri Madhumatana Prabhu e Shri Vinoda Bihari Prabhu e outros que estão em Mayapura também se juntem às festividades aí, para ajudar. Quando então eu cheguei em Kalna, um dia antes do festival, eu vi que os devotos que Gurudeva havia mencionado na carta já haviam chegado. Ali estavam também presentes o doutor S.N. Ghosh e o doutor Navin Ranjana Sena Gupta, ambos discípulos de Srila Prabhupada e moradores de Calcutá. Naquela noite eu perguntei para Srila Puri Goswami Maharaj: Srila Maharaj, há algo de errado? Eu percebi que não há nada para cozinhar, não há nenhum utensílio de cozinha, não há nem mesmo flores para decorar o templo, né, para o festival de amanhã. O que houve? E Srila Puri Maharaj respondeu: Shri Ananda Lila Maya Prabhu nunca comentou nada comigo. Eu pensei que todas essas coisas já deveriam estar sendo providenciadas de alguma forma. Sentindo-se completamente perdido, eu pensei. Sentindo-me, completamente perdido, eu pensei. Srila Maharaj convidou muitas pessoas para o festival, mas ele não está nem um pouco preocupado que até agora nada foi arranjado. Mais ainda, eu não entendo por que Srila Maharaj mencionou o nome de Ananda Lila Maya Prabhu. Até onde eu sei, Ananda Lila Maya Prabhu nunca foi o responsável por organizar nada. Quem poderá compreender que sentimento profundo, né, que humor confidencial Srila Puri Goswami Maharaj deve estar experimentando no seu coração. Embora eu tivesse tentado, fui incapaz de não considerar essa preocupação. Então eu perguntei para Ananda Lila Maya Prabhu sobre a situação, mas eu não me convenci com a sua resposta. Assim, eu voltei até Srila Puri Goswami Maharaj e perguntei: Maharaj, quando, né, e de onde virão os ingredientes para
cozinharmos, né? Vishla Maharaj respondeu: não sei dizer, mas tenho fé firme de que, pelo arbítrio de Bhagavan, tudo ficará muito bem, né? Tudo sairá conforme o previsto. Certamente, eu respondi. Então perguntei, seria possível então pedir emprestado algumas panelas e utensílios de cozinha para alguém que mora aqui nas redondezas, na vizinhança? E ele respondeu, Sri Prakriti Bhushana Datta mora bem próximo e ele é o presidente ele é o prefeito, né, de Kalna, e ele tem muitos utensílios. Você pode pedir para ele. Na manhã seguinte, bem cedo, né, no dia do festival, eu fui até a casa de Sri Prakriti Bhushana Datta e bati na porta. Quando ele se aproximou da entrada, eu percebi que eu havia acabado de acordá-lo. Então, primeiramente, eu pedi perdão, né, e expliquei a razão para a minha visita, né, sem nem perguntar por nada mais, sem mais delongas. Ele chamou pelos seus funcionários e lhes deu as chaves de um quarto onde estavam guardados todos os potes, panelas e utensílios. E disse para eles, deixe que ele pegue o que ele bem precisar, né? O que quer que ele precise. Então, após trazer tudo, né, o que foi necessário para a cozinha, todos os devotos então puseram a lavar esses utensílios. No meio tempo, algumas pessoas trouxeram um pouco, né, de ingredientes para cozinhar, mas a quantidade ainda estava bem longe do suficiente. Então, após eu colocar grandes potes com água para ferver, eu me sentei e esperei por mais ingredientes, né? E dentro de pouco tempo, pessoas começaram a chegar, uma após a outra, assim como uma fileira de formigas, oferecendo grandes quantidades de ingredientes como rapadura, açúcar, arroz, lentilhas, farinha, vegetais, leite, iogurte. De repente, não havia mais espaço para estocar tudo que eles haviam trazido. A mata parecia um grande mercado, um grande supermercado. Vendo aquela abundância, eu então me lembrei de um verso do Bhagavad Gita 9.22. Ananyas chintayatamam jejana parupasyate tesannitya bhuktanaham yogakshemam vahamyaham. Para aquele que, desprovido de qualquer outros desejos, né, que está sempre absorto em me contemplar, né, e aquele que sempre me adora, eu pessoalmente carrego aquilo que ele necessita e preservo aquilo que ele possui. Então foi Krishna dizendo para Arjuna. Então eu me considerei muito afortunado, né, por testemunhar este exemplo prático deste verso se manifestando diante de mim. Minha felicidade não tinha fim. Então, vendo que ninguém mais estava ali disponível para cozinhar para o festival, eu então, com muita gratidão, né, aceitei essa responsabilidade e cozinhei sob a orientação de Shripad Krishna Keshava Brahmachari, que
costumava cozinhar para Srila Prabhupada. Foi o cozinheiro de Srila Prabhupada. Krishna Keshava Brahmacharya. Nessa época já era um brahmachari mais velho, mais sênior, que foi o cozinheiro de Srila Prabhupada, que cozinhava extremamente bem. Então ele coordenou, tudo, e Srila Bhaktivinoda Bharati Goswami Maharaj executou, a cozinha. Nunca antes eu havia cozinhado para tantas pessoas de uma vez só. Eu cozinhei todas as preparações ordenadas por Srila Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj, e não parei até que todos estivessem satisfeitos completamente. A prachada do almoço foi servida durante toda a tarde, até a noitinha se aproximar. Incontáveis devotos honraram aquela prachada. Muitos, inclusive, levaram prachada para casa, mas ainda assim não houve escassez. De fato, os ingredientes, na verdade, os ingredientes que sobraram ainda foram suficientes para serem utilizados por mais um mês. Ainda assim, Srila Puri Goswami Maharaj estava completamente indiferente em relação a guardar aqueles ingredientes, porque ele não se preocupava com isso. Ele simplesmente não se preocupava com o futuro. E ele parecia ser a personificação do seguinte verso: Alabdeva vinasteva bhaksha chadana sadhani aviklava matir bhutva harim eva diyasmari. Um verso do Bhakti-rasamrita Sindhu que diz: mesmo que um praticante da devoção seja incapaz de obter aquilo que ele precisa para viver, mesmo que ele perca alguma coisa que ele tenha, ele deve sempre permanecer imperturbável e continuar se lembrando de Sri Hari. Então, a Srila Maharaj continua, organizar um festival após você ter coletado tudo aquilo que você precisa, não é o mesmo que organizar um festival sem ter coletado absolutamente nada antes. Então, de uma forma ou de outra, Bhagavan, sem dúvida, satisfaz o desejo dos seus devotos rendidos. Pela misericórdia de Srila Puri Goswami Maharaj, eu fui capaz de participar deste mais memorável e único festival. E a partir daí, pela primeira vez na minha vida, tive a oportunidade de receber o darshan de diferentes deidades, incluindo Sri Gaura Nityananda Prabhu, que foi servido por Gauridas Pandit, as deidades estabelecidas por Suryakanta Sarakela, o pai de Nityananda Prabhu, o pai da esposa de Nityananda Prabhu, Sri Janavadevi e Vasudadevi. Vi também a árvore de tamarindo, que teve também relação com o passatempo de Mahaprabhu. Vi a deidade de Nama Brahma, servida por Bhagavan Das Babaji Maharaj, bem como um número de outras deidades adoráveis em Kalna. Eu já participei de vários festivais organizados pela Gopinatha Gaudiya Mata, que foi fundada por Srila Puri Goswami Maharaj. Mesmo enquanto ele estava presente nesse mundo,
bem como quando ele já havia partido, né? Quando seu discípulo, Bhaktivedanta Bodhana Goswami Maharaj, estava organizando os festivais, que é o seu sucessor, né? Eu posso dizer que, embora muitas facilidades modernas, né, foram criadas para facilitar, né, e para aumentar, né, os festivais de maneira extravagante, eu jamais vi nenhum festival como aquele que eu pude participar em Kalna. Porque, principalmente, nenhum arranjo foi feito a priori. As glórias transcendentais de Srila Puri Goswami Maharaj se manifestaram naquele festival. E eu testemunhei isso, né, em primeira mão. E isso deixou uma impressão muito profunda no meu coração. Então, próximo artigo. Vendo apenas as virtudes e ignorando as falhas. Certa vez, Srila Puri Goswami Maharaj me pediu que eu escrevesse, né, um relatório sobre as atividades espirituais que aconteceram na filial da Chaitanya Gaudiya Mata em Gokul, né, que é uma cidade em Vrindavan, um local em Vrindavan, onde Krishna nasceu. Local onde eu estava vivendo naquele momento, naquela época. O relatório seria publicado na revista mensal da Chaitanya Gaudiya Mata, chamada de Sri Chaitanya Vani. Embora eu não tivesse nenhuma experiência prévia, né, em compor artigos para publicação, eu segui as instruções de Srila Puri Maharaj, considerando ele como não diferente do meu próprio Guru. Eu então enviei o meu relatório final para ele, né, com o título dizendo, com o título, né, na carta dizendo: Srila Maharaj, embora eu não tenha nenhuma experiência prévia com jornalismo, né, eu escrevi este relatório com o melhor da minha limitada capacidade. Por favor, aceite o que quer que tenha, né, saído, né, o que quer que seja, vamos dizer, útil, né, aproveitável disso, e por favor rejeite, né, aquilo que não for. Quando então o relatório foi publicado na Chaitanya Vani, na revista, né, eu notei que ele publicou exatamente aquilo que eu havia escrito, né, sem nenhuma palavra, né, omitida ou modificada. Então, da próxima vez que eu o encontrei, né, ele me disse: a sua escrita foi muito erudita. Eu não vi ali, não encontrei nenhum erro, né, e nenhuma necessidade de editar. Portanto, eu mantive tal qual ela, né, chegou até mim. Ouvindo isso, me lembrou de como Srila Krishnadas Kaviraj Goswami descreveu Sri Haridasa Pandita, que era o pujário do templo de Sri Govinda Deva, numa passagem do Chaitanya Charitamrita, Adilila 8.62, dizendo: Vaishnavira Gunagrahi na dekai dosh. Ou seja, ele aceitou as boas qualidades dos Vaishnavas e ignorou as suas falhas. Srila Puri Goswami Maharaj, a conduta de Srila Puri Goswami Maharaj, não apenas neste incidente, mas através de toda a sua vida,
serviram de prova, né? Serviram para provar, né, que ele também possuía essa qualidade especial de apenas ver o lado positivo das pessoas. Tá? Então, uma qualidade natural dos Vaishnavas é essa. Eles procuram sempre ver o nosso lado positivo, né, a nossa boa intenção. E procuram deixar de lado os defeitos. Mas é claro que isso tem um limite, né? Tem uma hora que, se os defeitos eles são muito volumosos, né, e acabam, né, sendo excessivos, então eles precisam ser de fato corrigidos. Tá? E aqui também mostra a humildade de Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj em não concordar que o seu artigo estava perfeito, impecável, né, o que poderia estar realmente. Só que ele agora vem dizendo que não, mas na verdade os Vaishnavas, né, Srila Puri Goswami Maharaj, ele não vê o defeito, ele só vê as boas qualidades. Por isso, então, as duas situações existem aqui. Tá? Tanto a humildade de Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj em não aceitar que o seu artigo estava impecável, e também de Srila Puri Goswami Maharaj de possivelmente ter encontrado ou não algum erro, mas não ter relevado. Né? Agora ninguém sabe, né? Só Srila Puri Maharaj realmente sabe o que se passou. Próximo artigo. Pranay Bhakta. Pranay Bhakta significa aquele devoto que está totalmente tomado pelo amor estático. Tá? Antigamente, durante o Ratha Yatra, né, aqueles que organizavam o evento costumavam reservar uma área, né, especial na frente das carruagens, né, para os devotos fazerem kirtan sem qualquer tipo de perturbação. Então, quando as carruagens elas paravam e ficavam, por exemplo, na primeira noite, né, que elas ficam na frente do Gundicha, né, até por duas noites ali, então separava-se ali, fazia-se um cordão de isolamento e reservava-se uma área para que os devotos pudessem então fazer o kirtan sem maiores preocupações. Tá? Então, certa vez, enquanto os devotos da Gaudiya Mata faziam kirtana dentro dessa área, sob a orientação do meu Guru Maharaj, os servos do Senhor Jagannatha, conhecidos como Pandas, né, ficaram tão estáticos, né, ouvindo aquele kirtan, que eles ergueram meu Guru Maharaj nos ombros e o levaram à força para cima da carruagem do Senhor Jagannatha. Enquanto isso, absorto, né, no mesmo humor experimentado pelas Brajagopis, quando elas se encontraram com Krishna em Kurukshetra, Srila Puri Goswami Maharaj estava dançando e cantando, né, em frente à carruagem, o seguinte verso: Seuto Parananata Painu Jahalagi Madana Dohani Jurigenu. Então esse verso diz: agora eu conquistei o Senhor da minha vida, né, em cuja ausência, né, eu estava queimando, ardendo, né, pelo Cupido, e assim eu estava completamente né, perdendo a minha vida. Né? É um verso que Srimati Radhika diz. Né? Então, enquanto Srila Puri Goswami Maharaj estava totalmente absorto cantando este kirtana, todos os devotos ao redor dele também
ficaram imersos nesse mesmo humor, né? E estavam sentindo-se jubilantes. Nesse meio tempo, um batedor de carteiras aproveitou a oportunidade para roubar justamente a carteira de Srila Puri Goswami Maharaj que estava dentro da bolsa dele. E porque a grande maioria dos devotos estava absorta no Kirtan, né, ninguém percebeu o roubo, né, o furto, perdão, exceto um devoto chamado Sri Narayana Brahmachari, que mais tarde ficou conhecido como Bhakti Prasada Puri Maharaj, que então correu na direção do ladrão e pegou, né, e o pegou. Enquanto trazia o ladrão, né, Narayana Brahmachari, ele desesperadamente tentou chamar a atenção de Srila Puri Goswami Maharaj. Mas Srila Puri Maharaj estava tão absorto naquele kirtan que ele não prestou atenção nas palavras do Brahmachari. Então, mas quando o Brahmachari insistiu, então, de repente, Srila Puri Maharaj ficou muito zangado e deu uma bronca naquele Brahmachari. Ele disse: por que você está me perturbando? Deixa ele pegar todo o dinheiro e ir embora. Dinheiro vem e vai. Mas esse humor que nós estamos agora experimentando, nesse momento, talvez não volte jamais. Talvez não volte de novo, né? Então, entre as pessoas que estavam ali testemunhando este acontecido, ninguém podia entender, né, o humor interno de Srila Puri Goswami Maharaj e também a causa da sua irritação. Apenas aqueles que são altamente sinceros e espiritualmente maduros, né, ou seja, completamente rendidos, né, podem compreender, né, as sutilezas, né, do sentimento de Srila Puri Maharaj. Mas os que não, jamais podem sequer compreender, né? Portanto, embora um Pranaya Bhakta esteja diante de nós, presente diante de nós, né, e nós possamos testemunhar a sua conduta, né, nós seremos incapazes de reconhecê-lo, né, na sua intimidade, até que nós nos tornemos completamente sinceros e rendidos, né? Sem sinceridade e rendição, nós não conseguiremos compreender as atividades dos Mahabhagavatas, e nem mesmo de devotos comuns, né? O que dirá de um Mahabhagavata. É apenas quando nos tornamos verdadeiramente sinceros que esse Pranaya Bhakta, através da sua misericórdia, revela a sua verdadeira identidade e posição exaltada para nós. Em momentos como este, né, nesse momento, seremos então capazes de não apenas entender a sua conduta, né, mas também manter em mente, né, manter na nossa mente e no coração e preservar, né, esta experiência, introjetando ela em nossas vidas. Pela misericórdia daqueles que são os Vaishnavas elevados, teremos a visão concedida, né, a clara visão, né, concedida para entender
a verdadeira forma das atividades transcendentais e os humores profundos por trás deles. Não há possibilidade desse Pranaya Bhakta manifestar a sua misericórdia no local onde existe uma falha na rendição. Então, na falta dessa misericórdia, da misericórdia deles, nós seremos incapazes de reconhecer quem são essas personalidades avançadas. E por causa disso, nós poderemos algumas vezes não compreender as suas condutas de maneira apropriada. Tá? Então, esse artigo ele é bem longo, a gente vai encerrar por aqui e a gente continua na próxima aula a leitura. Esse passatempo é muito bonito, é um passatempo que demonstra como os Vaishnavas puros estão absortos sempre nesses humores transcendentais e nós, réis mortais, não compreendemos isso. Então, o Brahmachari que capturou o ladrão estava achando que ele estava fazendo um grande favor para Srila Puri Maharaj, trazendo de volta o dinheiro que ele havia sido roubado. Srila Puri Maharaj simplesmente não deu a mínima para aquele dinheiro e ainda ficou com uma raiva, porque o Brahmachari cortou o clima daquele humor que ele estava experimentando ali, aquele êxtase que ele estava experimentando. Então faltou o quê? Sensibilidade desse Brahmachari para justamente perceber o que estava acontecendo ali. Então isso nós temos que tomar muito cuidado quando nós nos remetemos aos Vaishnavas, porque eles não estão 24 horas ali disponíveis para a gente, para as nossas perguntas, para os nossos comentários, para as nossas questões. É preciso ter sensibilidade para saber como esse Vaishnava elevado está naquele momento se comportando, que passa pelo humor dele, pelo menos parcialmente, devemos tentar ter essa sensibilidade para não nos tornarmos inconvenientes. Tá? Então, os Vaishnavas eles são misericordiosos? São, mas também existe um limite para isso. Não é que eles estejam 24 horas ali disponíveis para a gente. Nós temos que também respeitar a intimidade dos Vaishnavas, o espaço deles, e deixar que quando eles se abrem para o diálogo, aí nós podemos fazer as nossas colocações. Correto? E assim a gente impede cometer ofensas, enfim, e também perturbar os Vaishnavas. Ok? Então até a nossa próxima aula. Hare Krishna. Vanchakalpatarvascha kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.